Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, Fernando Choque. E as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92, é isso? Isso aí, maninho. Quem está conosco hoje aqui? Hoje eu sempre falo, né? Eu venho aqui quando são assuntos que eu domino, né? Que eu tenho aí uma área de conhecimento interessante, como eu estava agora com a nutricionista. Não, sim, eu tenho... Voltei agora para conversar. Eu trouxe aqui o Marcos, é o Marcos de Vila Oliveira. O Marcos faz o quê? Até o nome do Marcos é bonito. O Marcos é fisioterapeuta e ele trabalha para um time de futebol. Ah, é? No Japão. Ô, cara, agora sim. Tá indo pro Japão agora, vai ficar 3 meses lá. Treinar os caras, é isso? Ele dá um geral ele cuida de brasileiro lá. É mesmo, Marcão? Que prazer ele receber, meu velho. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, mano. Prazer em estar aqui. A gente trabalha... Eu sou fisioterapeuta, né? Há 20 anos. Sou fisioterapeuta esportivo, sou terapeuta manual. E... Faz a piada que tu quer. Não vou fazer. Faz a piada que tu quer com ele. Não viaja. Eu sei que tu já veio nessa daí. Mano, para com isso aí, cara. Olha, vamos respeitar o rapaz aí, fala japonês e tudo. E nós estamos hoje junto ao clube Yokohama Marinos, no Japão, onde eu atendo... Gosto bastante desse time. Onde eu atendo os atletas brasileiros que estão... que são atletas desse clube. Então, Marcos, por que um fisioterapeuta brasileiro e atender a galera lá? Então, eu fui pro Japão em 2020, primeira vez que eu fui atender um atleta do Santos chamado Thiago Alves, com uma lesão, e a gente teve um sucesso muito grande nesse atendimento, uma lesão de 12 centímetros, uma lesão muscular. Nós conseguimos recuperar o atleta em 42 dias, e ele retornou e com isso abriu uma porta muito grande para mim, onde eu atendi 2 atletas da seleção japonesa, o lateral direito Hara e o volante Rick, e atendi o atleta da seleção uruguaia Renzo Lopes. E junto disso também atendi o Eduardo, que é um brasileiro que está lá há muito tempo, multicampeão japonês, ele aqui de Blumenau, e ficou um amigo pessoal. E agora, depois da pandemia... indicar pros amigos. Isso, depois da pandemia o Eduardo me chamou, que ele estava machucado, e foi onde eu fui pro Yokohama Marinos. Aí lá comecei a atender o Eduardo, o Marcos Júnior, que era do Fluminense, o Ian Matheus, que era do Palmeiras, o Anderson Lopes, que era do Atlético Paranaense, o Elber, que era do Cruzeiro, e o Léo Ceará, que era do Bahia. São esses atletas que a gente atende lá. Ô Marco, como é que funciona a mente de um jogador de futebol? Então... Eu imagino que ela seja muito todas são muito parecidas, eu imagino que elas pensam muito igual, assim. Exatamente. Hoje eu estou aqui na Trenar fazendo as avaliações do Criciúma Esporte Clube. Então a gente teve o privilégio nesses 3 meses que eu tive de férias aqui, poder avaliar todos os atletas do Criciúma e montar a parte de exame isocinético para compensar os déficits de cada atleta, que eu também sou especialista em isocinético. Eu entendi o que você falou agora. Isocinético é uma máquina que você mensura as forças dos atletas para verificar qual déficit que tem entre uma perna e outra, ou qual região do corpo está sobrecarregando para te levar a alguma lesão. Você ia travar essa máquina, eu acho. Quadril, coluna, pisada, eu tô tudo isso a gente analisa no exame para poder dar o diagnóstico. O atleta, ele em si só, ele tem a mesma mentalidade. Todos têm a mesma. E aí depende do eixo que ele está, ele vai ter uma desenvoltura melhor ou pior. Por isso que o comando é muito importante. Você mostrar para o atleta que você tem um conhecimento e o que você está fazendo gera resultado para ele, isso faz com que ele confie no seu trabalho e se dedique ao máximo e faça tudo que você peça. Ele é muito dedicado. O atleta, ele não gosta de ser enrolado. Porque tem um ditado no futebol que tem muito mentiroso no futebol, né? Por que muito mentiroso? Muitas pessoas que são colocadas com QI. Vão com o treinador, vão com um amigo, com o diretor e etc. E alguns atletas não gostam disso. No Japão é assim também? A fisioterapia do Japão, ela é diferente. Mas esse lance do QI existe no Japão também? Existe, porque o Japão é o seguinte: o atleta que vai lá, ele sabe que ele tem 2 ou 3 anos para faturar o máximo que ele puder. Se ele não render nesses 2, 3 anos, ele vai embora. Os japoneses não contratam ele para outra equipe. Não fica rodando. Não fica rodando. Se ele for bem, ele vai evoluir. Se ele se mantiver bem, ele vai trocando de clube conforme os clubes forem contratando e forem encerrando seus contratos. Mas se ele não for bem, ele vai embora. Assim também na Europa, da mesma forma. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Internacional de Milão. O Éder, que é meu amigo pessoal, inclusive atendi ele agora com terapia manual antes, até a estreia dele aqui no Criciúma.
E ele me abriu as portas na Inter de Milão. E quando eu fiquei lá na Itália, estava lá o Gabigol, estava lá o Miranda, o Éder, o Felipe Melo, o Maicon Zenando, o Thiago Motta. Esses eram os brasileiros. Então, o Gabriel, ele não era nem relacionado para os treinos. Ele ficava fora dos treinos. Ele entrava no finalzinho do banguzinho. Então, ele não se dedicava, ele já estava desanimado, um baita jogador. Mas fechou uma porta e eles não levam de volta. É muito difícil, porque se você não rendeu, eles acham que você não tem condição de ficar lá. Porque a prioridade no futebol internacional é, primeiro, condicionamento físico, segundo, disciplina tática, e terceiro, sequência de jogos sem se machucar. Por quê? Porque se você começa a se machucar muito, eles sabem que está faltando algo para você. E aí eles não vão atrás de você perguntar o que está faltando. Você tem que ir atrás para relatar que você tem alguma deficiência, alguma dor. E aí os atletas brasileiros, por terem essa dificuldade no Japão, com o próprio departamento médico japonês, que atua muito com acupuntura, com manipulações diferentes da nossa aqui. É outra pegada. Os atletas brasileiros precisam de força para poder render mais que os japoneses. Porque na parte de resistência o japonês vai ganhar dele. O japonês corre muito. Ele corre os 90 minutos. O estilo nosso atleta aqui, o Felipe Matheus, que é um excelente jogador. Ele corre 90 minutos e não para. 90 minutos de intensidade. Se convidar para jogar mais uma peladinha depois, ele vai jogar, né? Capaz de ir ainda, né? Ele vai jogar. Ontem ele fez o gol e saiu sereno ali, comemorando. Tem um abraço para você aqui, ó, do monstraço, ó. Começou, né? Só puxação, negócio de boleiro, começa a puxação de saco. Olha aqui, mano, Marquinhos é um monstro sagrado. Referência na área da fisioterapia, nosso querido Roberto Volpato. Um abraço pra você aqui. Robertão. Também não faz nada, Roberto, só fica o dia inteiro ouvindo rádio, né? O dia inteiro ouvindo a 92. Cuidado, o cara pegou uma grossa agora, hein? Ô Marcos, obrigado aí, Roberto. Vou usar o Roberto como exemplo agora, né? Tu tá na área do esporte aí, tu deve ter a resposta pra gente, mas por que algumas pessoas parece que tem o corpo de atleta, assim? A gente teve o Roberto Volpato, já tá parado e a gente olha pra ele, e se ele me disser que ele joga no Criciúma ainda, eu vou acreditar. E aí tem o cara como um Ronaldo, que antes de se aposentar ele já tava arrebentado. Hoje eu tenho corpo de atleta, né? Eu sou igual ao Ronaldo. Tem alguma predisposição genética que faz com que o biotipo de alguém seja mais fácil para praticar esporte? Ou todo mundo pode ser o Ronaldo, é só correr na esteira e se acostumar? Na verdade, assim, isso chama-se profissionalismo, tá? Então, existem os profissionais que se aposentaram e mantiveram os seus corpos de forma saudável, tá? Por cuidar da alimentação, fazer atividade física. O Roberto é um cara que ele pedala todo dia. E além disso, ele fazia treinamentos específicos de fundamentos de goleiro. Mesmo parado, mesmo não estando jogando. Então ele é um cara que, ele é um profissional, ele tem a mente de um profissional. E existem outros atletas que eles usam a carreira de um atleta, ela é muito desgastante. Porque um atleta, ele não pode comer nada demais, porque vai fazer mal para ele. Não pode beber, faz mal. Ele tem que dormir, então ele não aproveita quase nada. E tem atletas que precisam internamente fazer esse desabafo com o corpo dele, e pós a carreira eles noitada, cervejada, comida e param de fazer as atividades físicas, e por isso que eles vão ter o ganho do peso. Mas enquanto estão jogando, eu não consigo explicar, por exemplo, o Messi ser infinitamente melhor do que o Jorginho, que joga no São Luís aqui de Criciúma. Tem alguma coisa neles, no físico deles que não, tudo é trabalho. Trabalho? Tá, mas vamos o biotipo, claro, tem gente que tem uma tendência maior tem jogador que para um mês de férias e volta com 4, 5 quilos acima do peso. Tem jogador que para um mês e não. Tá, mas então, se a gente avaliar, se a gente lembrava algumas histórias, você falou da Europa, Ronaldinho Gaúcho saiu daqui magrelo, em 2 meses parecia um touro na Europa. Aí é outro detalhe, aí não é ganho de peso, né? É ganho de força. Aí parecia um monstro, cara. Exatamente. O trabalho lá fora é assim. O Neymar também foi assim. Neymar também foi assim, lembra? Então, eles, para evitar lesão muscular, se dá o suporte articular com o músculo, tá? Desculpa, para evitar lesão articular, se dá o suporte muscular. E para evitar lesões musculares, tu também dá um suporte muscular com ganho de força. Então lá fora eles trabalham muito com VBT, que é Velocity Base Training. É o treino baseado em velocidade. É muita potência. Então eu pego esses atletas, eu trabalho com eles diariamente.
Eu faço isso lá com meus atletas. Então, todos os dias, independente se ele jogou ou não jogou, se ele terminou um jogo ou não, ele vai fazer um trabalho de academia. Nem que ele faça 3 repetições apenas com uma carga de 80%. No mesmo dia que ele jogou? No mesmo dia que ele jogou. Vai fazer. Inclusive, agora, o Éder jogou uma partida lá contra o Camboriú. Depois do jogo nós conversamos. E aí existe o profissional e o não profissional. O Éder tem em casa equipamentos para poder trabalhar. Então ele tem um equipamento espanhol chamado ISO inercial, que é uma máquina onde você executa uma força. É uma máquina que você vai fazer agachamento nela. Tá? Então você coloca um colete e toda a força que tu puxar para levantar, ela vai te puxar para soltar, tu vai fazer uma força de concêntrica de levantar, certo? De esticar o seu corpo, e a máquina vai te puxar. E aí você vai ter que fazer a força para segurar. Então tu faz força concêntrica e excêntrica. Ele chegou da viagem 1h30, 2h da manhã, e ele fez 8 repetições e foi dormir. Caraca. O que acontece? Isso mantém tua estrutura muscular ativada e diminui os índices de lesões tendinosas, musculares e articulares. Isso é um recovery. Então, além de ele ter feito gelo pós-jogo, a bota pneumática ou uma massagem desportiva, ele ainda está em treinamento, porque ele precisa estar com a musculatura dele ativada. Ontem, eu e o Éder ontem a gente trabalhou no mesmo horário. Perfeito. Porque ele jogou e eu operei o futebol aqui. Então a gente tava no mesmo horário e a gente trabalhou. Provavelmente junto, depois do jogo. O jogo terminou 9 e pouco ali. Ele fez o trabalho dele e também fez o teu. E eu fui dormir. O Dito, nosso querido Dito Feltrin, tá mandando um abraço aqui da BF. Manda um abraço aqui pro nosso meu amigo Marquinho, pô. Mandando um abração pra você aqui. Jogava bola, hein? Jogava. Era bom, né, cara? Craque do futsal. Pois o Dito é um exemplo. O Dito é o cara que se ele chegar aqui pra mim e disser que ele é jogador, eu acredito. O cara acredita ainda nele, ele tem cara de ser Agora não, jogador. Tem uma foto clássica, do Figo, do Zidane, do Ronaldão numa apresentação do Real Madrid, cara. Eu acho que é o Ronaldão, o Zidane e eu não sei se é o Figo, cara. Velho. Tá os dois, tá o Figo e o Zidane. Fininho. Parecendo uns lords, cara, e tá o Ronaldão do lado, parecendo um touro na engorda, cara. Pô, velho. O Ronaldão não cabe nem no terno que eles deram pra ele, velho. O Ronaldo é um cara que depois da carreira ele é um cara da noite, né? Ele estourou tudo que dava, né, cara? Já antes ele já Ô, Marcos, mas olha aqui, tem história que ele estourou antes. Mas tem profissional que estoura durante a carreira. Exato. E aí é o profissionalismo que você fala, né, cara? Exatamente. Que divide, né? Exatamente. São os cuidados, né? Os cuidados que tem que ter com a carreira. Alguns são atletas, outros são jogadores. Tá. Um exemplo, o Ronaldo é um cara que ganhou uma bola de ouro. Claro que ele teve inúmeras lesões, mas o futebol do Ronaldo era para ter ganho quantas bolas de ouro, né? Ronaldinho Gaúcho, uma bola de ouro. Tá. Poderia ter ganho quantas? Tá. Diferente do Messi e do Cristiano Ronaldo, que se dedicaram uma carreira inteira para isso. Então a sequência de vitórias disso são vitórias pessoais, né? Onde eles se cuidam, durante as férias eles não estão ali desregrados, eles continuam regrados e treinando. O Mbappé terminou a Copa, no mesmo dia ele estava lá, no dia seguinte ele estava no Paris Saint-Germain para treinar. Caraca. Ele tava de folga, né? Ele tinha um mês de folga. Ele tinha um mês de férias. E estava lá. E ele voltou a treinar para jogar. Enquanto que os outros atletas não. O Messi voltou acho que 1-2 semanas depois e o Neymar 3-4 semanas depois. Aí depois vai vendo os históricos que vão acontecendo. Porque o Neymar tá fora de novo, né? Não adianta tu ser o melhor tecnicamente hoje no futebol mundial. Se não tiver um condicionamento físico, uma estrutura neuromuscular e mobilidade articular, tu vai estar ou com lesões ou tu não vai conseguir desempenhar o teu melhor. Mas qual é o maior inimigo de um jogador de futebol? O maior inimigo do jogador de futebol é a falta de mobilidade articular. Em qualquer continente? Em qualquer continente. O jogador de futebol, ele é um cara que ele é travado na região do quadril, a região lombar, lombo-sacra, que é o encaixe da coluna lombar com a pelve. Isso é o padrão, pelo padrão. Padrão. E aí os encurtamentos de posterior de coxa, panturrilha, e aí gera as sobrecargas e com isso as lesões. A lesão mais comum, a clássica do futebol, qual é? É o estiramento muscular, né? É o estiramento daquele que... A distensão muscular. A mãozinha atrás da coxa, aquela? Exatamente. Romário, cada dois jogos a mãozinha atrás da coxa. Tu já não sabia qual era de verdade e mentira aquela? Exatamente. A mancada isso já... no futebol profissional, rápido, né? Mas na noite ele já estava recuperado, na festa que ele ia, pô. No futebol amador tem muito problema na região do rosto, né?
Por causa do soco que às vezes eles dão aqui, ó, e acontece bastante. Então, o juiz sofre bastante. O juiz apanha lesão. muito, É né? uma lesão ortodôntica, né? Exatamente. Marco, você vai quando pro Japão, Marco? Então, eu retorno pro Japão domingo agora, dia 12. Tá. Já era pra mim ter retornado, eu protelei um pouco e... Tu viaja domingo e chega lá no sábado? Não, aí eu vou chegar pra frente, né? Tá. Dia mais. Ah, lá é mais. Isso. Perde um Quando dia, eu então. retorno, aí sim. Aí Que ruim pra perder um dia de férias, né? Perde 24 horas do... eu saio domingo e chego lá terça-feira. Marco, vamos fazer o seguinte, você vai pra lá, quando é que você volta? Eu volto em julho. Tá, você tá convocado, você vai vir aqui pra gente conversar, mas uma hora tem mais uma pergunta boa aqui. Eu quero que você fique uma hora com a gente aqui pra você contar as histórias dos jogadores. Com cara. certeza, vamos Tá, ver. foi a última pergunta Marcos, que eu ia fazer. tu conhece muito a cultura japonesa, né? Eu tenho uma amiga que morou lá e ela confirmou pra mim essa história que o japonês, ele tem uma moeda mais desvalorizada, é verdade isso? Porque, tipo assim, precisa muitos ienes pra comprar um pão. Ela sempre falava, são 200 ienes pra comprar um pão e tal. Tu sabes Você que atende jogadores, conhece o biotipo, né, deles? Não, mas nessa área eu não chego, não. Não, mas eu tô falando de dinheiro, Marcos. Marcos A questão da moeda japonesa, hoje, um iene é 42 centavos de real. Olha. O real é mais valorizado que o iene. Tá, então é desvalorizado, pô. Mas eles são bem preocupados. A gente olha e vê os vídeos do Japão aí. Na verdade, o Japão teve agora... O Japão ainda está em pandemia, né? O Japão, ele foi aplicar a segunda dose da vacina agora em dezembro. Mas por que isso, cara? Porque enquanto a Pfizer não comprovasse as eficácias e a transmissibilidade da vacina, eles não dariam a vacina no povo japonês. Caraca, velho. Tanto que eu cheguei lá com 4 doses, eles me chamaram de retardado. Como é que tu toma 4 doses de vacina? Tu é um retardado. Os japoneses. Japoneses. Como é que pode o que vai mundo, ser né? de Eles não você? sabem, eles não têm a manha. Como vai ser de você daqui 10 anos com essa vacina? Caraca. Aí, então, assim, nós não queremos. Eles fecharam a fronteira, não entra ninguém. Não entrava ninguém. Todo mundo com máscara, ainda está da mesma forma. E aí não foi comprovada de novo a eficácia na segunda dose, eles pararam de dar vacina. Acabou. E lá, quando deu a pandemia, eu estava lá. Então, vou resumir aqui. Nós estamos em Criciúma. Criciúma não pode ir pro Balneário Rincão, não pode ir pra Içara, e Içara não pode ir pra Criciúma e nem Balneário Rincão, nem pra... Acabou. Fechou. A tua região é tua região. Todos os casos que acontecerem na tua região, nós vamos sanar. E o que acontecer na outra também. Aí você não tem essa transmissibilidade da mutação viral. Tá. Então tinha sequelas e reações em uma região, sequelas e reações em regiões diferentes. Ali eles começaram a controlar a doença e começar a entender o que era a doença. Tá. E diminuindo a transmissibilidade, tu acaba diminuindo a própria mutação, o vírus, a evolução exatamente, dele. tu diminui o caos hospitalar, né? Que é a principal... que era a principal dificuldade Marcos, nessa os região. japoneses construíram arrumaram um buraco em 2 dias, cara. Exatamente. Pelo amor de Deus, Marcos. Aqui não tem consegue fazer rótula a aqui licitação. tem rótula que demorou 3 anos, Não uma consegue rótula. Pelo a amor de Deus, licitação do buraco cara. demora 2 dias. Marcos, pelo amor de Deus, cara. Em 6 meses lá, eles construíram um prédio de 22 andares. Quanto tempo? 6 meses. Tá. É tudo metálico, Tá, mas né? E aí a estrutura vai se adaptando com os concretos O depois. que mais é diferente, cara, na cultura, vai? Era pra acabar a entrevista, agora já foi, vai lá. O que mais, sabe aquela coisa que... O que mais choca na cultura deles? Segurança, espetacular, né? E principalmente a educação. Respeito com o trânsito, respeito com faixa de pedestre, respeito com filas, tudo. É uma organização sensacional. Um país que funciona. Você sabe que todo dia o metrô vai estar na frente da tua casa às 7h02, ele vai estar às 7h02, tá? E ele vai ficar das 7h02 às 7h05. Todo dia é o mesmo horário. Tá. Então, não atrasa, ninguém superlota. Tem a luzinha no metrô, apagou a luzinha que não pode entrar mais ninguém entra. E espera vir o próximo. Então, o respeito, a educação, tudo isso é sensacional. Mas o saber que é o brasileiro daí. Não é. É o cara que tá correndo, né? O cara o brasileiro que tá correndo. Segura. Não, o brasileiro vai pra fora e se adapta porque existem regras. E se você for punido, você é multado. Tá. E na segunda vez tu vai embora. Acabou? Te manda embora. Fácil, aqui, né? Ó, eu tenho uma lista de regras aqui que o clube me manda uma carta pra mim poder ir pra lá. Tá. E o clube ele é responsável por mim. Certo? E aí são 6 itens que eu tenho que seguir a linha. Se eu não cumprir, eles vão Dá me pra deportar. falar os itens ou não? Quais são? Dá. Cabeça, vai lá. Primeiro item é não beber em rua, não beber na rua, tá?
Segundo item é respeitar as leis de trânsito, não passar fora de uma faixa de pedestre, não atravessar uma faixa de pedestre. Não vem carro, mas a tua faixa de pedestre está vermelha, não atravessa. Se tu atravessar, tu vai te incomodar se tiver algum policial. Terceiro item é não cometer nenhum delito, né? O quarto item é não arrumar nenhum tipo de confusão com algum nativo, porque independente do que for, você vai perder. E o quinto item é seguir o teu tempo de visto. Tu tem que sair no mínimo um dia antes de vencer teu visto, para te não ter problemas. Para ser um cavalheiro. Exatamente. O que mais te assusta na cultura japonesa? O difícil de compreender? Porque tem muito isso, né, cara? Tem. Hoje, o mais difícil de compreender na cultura é a própria língua, né? É uma língua difícil. Ela não que ela seja difícil, você até se comunica. O problema é tu escrever, tu não vai conseguir escrever. Não tem como. Então, jamais vai... Não tem como. Exatamente. Eu morei numa cidade pequena a primeira vez que eu fui, era chamado Tosso. Uma cidade que o clube era da Bridgestone. O Sagan Tosso. A Bridgestone de pneus. Essa cidade é tipo Caravaggio, assim, uma cidade pequenininha. E as placas eram todas em japonês. Um dialeto japonês diferente ali foi complicado. Foi complicado. Aí depois eu fui para Fukuoka, que é uma cidade já maior, 2 milhões de habitantes, aí já era mais... Inglês. Era já de, tinha, de boa, exatamente, já se virava no inglês. E hoje eu tô em Yokohama, que é uma cidade turística, tem 4 milhões de habitantes. Então a cidade tem tudo. Aí é fácil. Shoppings ocidentais, orientais, tudo que tu quiser tem. E inclusive muitos brasileiros, restaurantes brasileiros. Então, numa cidade grande é mais tranquilo de morar. Show de bola. Dá pra falar alguma coisa japonês aí pra dar uma olhada? Konnichiwa, eu sei. Você dá. Até isso aí até nós manda aqui. Eu acabei de conversar com ela ali. Não, mas é uma língua difícil. Como a comissão técnica do meu time é australiana... Então o inglês australiano também é facílimo de entender. Mas os redneck lá você não entende nada, os caras. Mas com o dia a dia a gente tinha uma interação legal. Pega diferente lá. Isso. Da mesma forma que ele ficava ouvindo como eu falava, eu também ficava ouvindo como ele falava e automaticamente ele já se encaixou. E então, pra mim, não foi difícil isso. O nosso time lá, o dono do time é a Nissan. Então eu tive o prazer de tomar café com o dono da Nissan. Pô, bacana, hein, cara? Bacana. É um cara que fala 8 línguas. Pô, fala pro ele que fala português. Fala português. Não, fala português, cara. Isso aí. Caraca, a gente chegou, a gente tava sentado num banco lá no centro de treinamento. Aí ele chegou e conversou comigo. Aí eu disse: eu sou o Marcos, fisioterapeuta brasileiro. Tudo bom? Eu quero conversar contigo em português, então. Aí comecei a conversar em português. Então foi... Pô, não deve ser não deve ter muito português pra conversar, pro cara treinar também. Foi muito legal. E uma coisa do Japão que tu perguntou é a questão do terremoto, né? Então, no Japão tem terremoto todos os dias, tá? Todos os dias treme. Certo? Pode, né, cara? Que mundo louco. Mundo louco. Eu peguei 3 terremotos nessa última vez agora. Peguei um muito forte. Inclusive, eu tava conversando com a minha família em casa. Na hora. E começou a tremer e tu não consegue levantar da cadeira. Tu não tem como explicar. Treme tudo, balança, estoura e eu não consegui levantar. Eu só disse: tá tremendo tudo. Aí parou. Foi questão de 9 segundos, parou. E foi 7 e pouco na escala. Foi paulado, então. Foi. E aí, mas ele foi mais menos agressivo. Depois eu peguei um no treino que parecia que tu estava numa gangorra, certo? Num barco viking. Caraca, velho. Outro tipo de terremoto. Ele ficava balançando igual tá no barco viking. Aí os jogadores correram tudo pro alambrado. Aí a gente segurando o alambrado e aí parou também. Foi jogo rápido. E o outro nós estava dirigindo, estava em cima de um elevado em volta do nosso estádio. E aí tava parado na sinaleira e o meu amigo assim: cara, tá tremendo isso aqui. Aí nós olhamos a sinaleira aqui também balançando, então... Tranquilão. Todo dia balança. Todo dia dá uma balançadinha. É que tu acostuma, né, cara? Já vira a realidade, né? E aí quando dá a balançada forte, que aí tu sente mesmo. É tipo ir pro Rio de Janeiro e voltar sem celular. Assaltado. É igual tu morar do lado do trilho aqui, o trem passou, treme, né? Passa do lado. Marcos, sucesso, cara, sempre. Prazer te receber. Só te conhecer de nome. Fico muito feliz agora de ter encontrado você. Quero que você volte aqui. Você tá convocado, Fernando Choque, eu quero a história de jogador, tá?
Tem história de lesão, recuperação, tem treta, bastante. cabulosa, briga de Marcos, escola. consegue trazer um salgadinho daqueles japoneses que eles têm uns troços estranhos lá, né? Umas balas de sei lá o quê. Eles vendem umas balas de banana, de pepino, de sei lá. Eu trouxe uma mala só de doces e... É diferente? É diferente. Não precisa ser bom, só pra gente botar uma foto. A gente nem vai ter coragem de comer também. Só pra estar escrito. É, Exatamente. só pra... Aí eu cheguei na alfândega e me pegaram, tive que dar uma desenrolada boa. Um miguezão. Na Receita Federal. Aqui, na alfândega sair. nossa, né? Na nossa. É, claro. Miguezão, né? Lá Miguezão. na deles, lá não ia conseguir, né? Não, lá eu paguei as taxas tudo lá, né? Dos impostos. E aí cheguei no Brasil, eles queriam me cobrar os impostos de novo. Normal eu também. já paguei lá. É isso aí, é. Lá era lá, tem que pagar aqui também. É isso aí. Brasil, É isso aí. né, caralho? E não, é Aí sem quando- nota, sem recibo. Não, pode pagar em conseguiu. dinheiro aí, pode pagar em dinheiro que eu adianto essa aí pra ti. Isso aí vai pro café da gurizada aqui e tal. Isso aí é. Aí deu tudo certo. Marcos, consegui brigadão, passar. cara. Prazer te receber, meu velho. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Fernando Choque. É isso? Tamo sim, junto, hein? é isso aí. Você falou de profissionalismo, cara. O Éder, que tá demorando pra vir aqui, que tá enrolando a gente. Então, amigo pessoal, né? Porque não quer dar entrevista pra ninguém, tá nessa aí agora. Mas ele prometeu que viria. A última vez que ele veio aqui, ele falou muito sobre isso, cara. A gente conversou sobre profissionalismo e ele falava da diferença realmente dos grandes jogadores que ele teve do lado, né? E por que os caras eram foda. Ele disse, mano, porque eles são profissionais de verdade, cara. Um dos melhores amigos do Éder é o João Gomes, que era da seleção portuguesa. Não, o João Gomes que eu Eles conheço é são- o cantor de forró. É. A Aliás São Souza mandou um máquinas de abraço pro treino. Marcos. Opa, do Aliás, Aliás. Souza, doutor Aliás. Doutor Aliás. Ele é presidente do Esposa nosso do fã-clube. Celo. Isso. O Celo já foi. Celo tá em Floripa, agora ninguém mais quer ele. Agora é Manezinho. Agora A acabou. doutora só- Aliás é presidente do nosso fã-clube. É. É, Celo já é, como é que é? já foi, Já figurinha notícia, passada. figurinha repetida, já acabou agora pra ele. Página virada. É página virada, pô. Estamos loucos pra virar outra página dele. Obrigado, meu velho. Prazeraço. Obrigado, Marcos, Prazer aqui a conosco. todos, O obrigado cara vai aos pro ouvintes. Japão, vai trazer teu salgadinho, então. Muito obrigado, Eu Marcos. duvido ele trazer, trazer vou um trazer. salgadinho pra Não, você. vai, imagina isso Não, não. vamos ir aí, vamos trazer novamente. Obrigado. Doces e guloseimas. Obrigado, meu velho. Obrigado a viagem você também, né? que tá comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa é o que? Comente o ar, né? Aquela coisa, tá bom.